Hoje a gente vai começar a história de Isaac. Isaac é aquele mesmo que o pai Abraão tinha uma fé enorme. Se apaixonou por uma mulher linda chamada Rebeca. Rebeca, assim como Sara, mãe de Isaac, era estéril. Não podia ter filho. Eita, família para não poder ter menino. Isaac, ao contrário do pai dele, não escolheu ter filho com outras pessoas, outras mulheres, né? Ele escolheu ter com Rebeca mesmo. E aí ele rezou muito, sem cansar. Ele não cansava, ele acreditava que realmente ia ter filho com ela. A gravidez de Rebeca foi bem difícil. Uma vez ela perguntou para Deus por que isso. Ele falou, porque da sua barriga vão haver duas nações. Naquele tempo não tinha ultrassom, né? Pra saber se era menina, quantos eram. Eram gêmeos, 2 filhos. Esaú, o primeiro, e Jacó, o segundo, com segundos de diferença. Como será que essa história se desenrolaria? Chegou um belo dia que Isaac, pai dos meninos, já estava cego, velho, velho. E foi abençoar Esaú. Decidiu, já estava no final da vida mesmo, foi abençoar o menino como herdeiro, oficializar tudo direitinho. Naquele tempo, não importava se fosse segundos de diferença. Tinha a cultura do primeiro primogênito, ou seja, Esaú, que nasceu primeiro, né, ser o herdeiro. O que aconteceu? O herdeiro seria Esaú e não Jacó. Os dois cresceram bem diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes. Já Esaú gostava de caçar, de sair, de pegar alimentos, essas coisas, o que brilhava os olhos do pai. Já Jacó era mais caseiro, mais apegado com a mãe. Tem essas coisas, né? Jacó tinha ciúme de Esaú. Um dia, Esaú chegou faminto, morto de fome da caça, cansado, e viu que Jacó estava comendo um prato de sopa. Quando olhou assim, o olho dele brilhou. Eu fui feito para comer. E disse assim, meu irmão, eu faria qualquer coisa por essa sopa. Qualquer coisa. Aí o irmão dele, espertinho, o irmão dele tinha ciúme, Jacó tinha ciúme, queria ser o primeiro, queria ser o herdeiro. Disse assim, vou pegar esse besta agora. Vamos negociar a primogenitura? Isaac falou isso com Rebeca, né? Disse que queria abençoar o filho primogênito, que no caso é Esaú. Mas aí Rebeca preferia Jacó. Ela pensou, né? Então vou falar com Jacó, já que o sonho dele é ser o primogênito, então vou falar com ele. Foi lá e maquinou, fez uma armação com Jacó para se passar de Esaú. Aí Jacó assim fez, né? Ele queria a bênção do primogênito e foi. Esaú, ele era grandão, parrudão, tinha o braço assim meio peludo, sabe? E Jacó tinha o braço lisinho, era mais magro. E aí o pai, como já estava meio cego, não ia perceber, né? Se era Jacó ou se era Esaú. E aí Rebeca foi, preparou o bicho lá que Esaú caçou, preparou para comer. E pegou a pele do bicho e colocou no braço de Jacó. Na verdade, revestiu um pouco. Fez como se fosse uma roupa de pelo para Jacó. E Isaac foi e abençoou Jacó, pensando que era Esaú. E aí Esaú, quando voltou da caça, menino, Esaú soube tudo que aconteceu e ficou revoltado. Ficou muito revoltado e queria matar o irmão. Ele queria matar Jacó. Ficou chateado com a mãe, ficou chateado com todo mundo. E aí Rebeca, vendo a revolta do filho dela mais velho, de Esaú, e vendo que tudo aquilo causou na família, vendo que aquilo ali causou uma discórdia, uma briga entre eles dois, entre os irmãos, Esaú e Jacó. E aí o que ela fez? Ela ficou com medo de que Esaú fosse realmente matar Jacó e enviou Jacó lá para a casa do seu irmão, que morava numa cidade chamada Harã. O nome do seu irmão era Labão. Jacó foi e seguiu seu destino lá para a casa de Labão, na cidade de Harã. Ok. Mas aí no meio do caminho ele ficou extremamente arrependido do que ele tinha feito, porque ele enganou o irmão dele, ele se passou pelo irmão dele e como eles eram uma família assim que temia Deus, então ele ficou muito arrependido e queria voltar para se desculpar com o irmão, mas achava que o irmão ainda ia estar muito furioso e que o irmão ainda ia querer matar ele, e achava que também já não tinha mais jeito, que o irmão não ia perdoar nem nada, e seguiu a viagem. Mas aí Jacó abriu seu coração para Deus e falou, foi sincero. Disse que estava extremamente arrependido do que tinha feito
E ainda pediu que Deus o ajudasse a achar um lugar que ele conseguisse viver bem até o dia em que ele fosse retornar para a casa dele, para a família dele. Então, que a gente hoje, com essa formação, aprenda a confiar, mais uma vez confiar na vontade de Deus e esperar. Esperar que tudo no tempo dele vai acontecer. Mas que a gente aprenda a não se meter na vontade de Deus. Mas como assim, Duda, não se meter na vontade de Deus? É tipo assim, por exemplo, eu acordei cedo e não gosto de ir pra escola sozinha e também não tomei café da manhã. E Deus diz assim, vá pra escola. Aí eu, tá bom, eu vou pra escola porque Deus quer que eu vá pra escola. E eu vou andando. E sem tomar café da manhã e sozinha. Aí tá bom, aí ele diz assim, vá por esse caminho aqui. Mas é um caminho chato, porque é um caminho cheio de rua para entrar, passa por muita coisa, é um caminho mais distante, é um caminho que leva uns 20 minutos para eu chegar na escola. Aí eu, que já conheço assim, né, o lugar um pouco, sei que tem um caminho bem por aqui, que é um caminho reto, que eu levaria 5 minutos para chegar na escola. 5 só. Aí ok. Mas aí, pensa bem. Você tá com fome, tá assim meio cansado, com preguiça, e ainda vai a pé, e sozinho. Aí eu escolho o quê? Ir por esse caminho aqui, né? Que é muito mais fácil, chego logo na escola. Mas às vezes o que a gente não entende é que quando Deus pede que a gente vá por um caminho, é o melhor pra gente. Porque às vezes quando Ele escolhe um caminho pra gente, é porque a gente tem coisa pra aprender naquele caminho. Se eu fosse pelo caminho difícil, eu poderia encontrar um amigo, aí eu não iria sozinha. Eu poderia passar em frente a uma lojinha e encontrar comida lá para comprar. Não tomei café da manhã, olha que coisa, morrendo de fome. Meu amigo ainda vinha com dinheiro e ainda tinha uma padaria. Vou tomar café da manhã e não vou sozinha. Aí se eu, que não tomei café da manhã, vou por esse caminho que é retinho assim, eu não vou encontrar amigo, eu não vou encontrar nenhuma padaria, nem nada. Vou chegar na escola com fome e sozinho. Olha aí que triste. Mas isso tudo bem, é uma coisa que a gente não consegue perceber na hora. Quando eu disse, vai pra escola, você não consegue analisar essas coisas, porque é uma coisa que a gente só aprende quando a gente vai. Então, o maior aprendizado da formação de hoje é aceitar a vontade de Deus, estar disposto a fazer a vontade de Deus do jeito que Ele pede, e não com nossas maquinações. Não, mas eu vou assim, né? Tudo bem, mas eu vou assim, fazendo isso, fazendo aquilo, entendeu? E com essa formação de hoje, ela é curtinha, mas o que a gente aprende é que a gente, desde lá de Abraão, né, a gente já está aprendendo de que tudo acontece na vontade de Deus, no tempo de Deus. E quando Deus quer também. Então, que quando a gente se intromete nos planos de Deus, às vezes a gente acaba arruinando algumas coisas. É o melhor pra gente. E a gente não sabe porque é o tipo de coisa que só Deus sabe, entendeu? E Ele vai nos mostrando ao pouco o caminho que tem que seguir. Aí, se eu for por esse caminho aqui, eu vou sozinho e vou com fome e com preguiça. Mas se eu fosse por esse caminho aqui, eu não saberia que lá, nesse caminho, eu iria encontrar um amigo. E esse amigo ia estar com dinheiro. E a gente ia passar em frente a uma padaria. E eu ia dizer a ele que eu estava com fome. E ele ainda ia me dar comida. E eu ainda ia chegar na escola com um amigo, eu não ia fazer o caminho sozinha. Então, às vezes, a gente não consegue olhar as coisas com os óculos de Deus. A gente olha tudo assim, ó, meio ceguinho, né? A gente vê as coisas distantes, embaçadas, não consegue enxergar as coisas bonitas, assim, que tem pelo caminho. Porque a gente não tem os óculos de Deus para poder enxergar aquelas coisinhas assim que Ele preparou pra gente no caminho que a gente ainda não sabe, porque a gente não é Deus. E, mais uma vez, a melhor escolha que a gente sempre faz é confiar em Deus e acreditar que Ele tem sempre o melhor caminho pra gente. Então, quando Deus disser assim pra você, olha, vá por aqui, por favor, conheça o melhor pra você. Então, vá por aqui, estou lhe avisando. É igual a mãe da gente. Quando diz, olha, não faça isso, porque você vai se dar mal. Aí a gente, não, mãe, que isso, nada a ver. Aí a gente faz e se dá mal. É igual com Deus também. A gente faz e se dá mal. Mas a gente não se dá mal porque Deus quer que a gente se dê mal. A gente se deu mal porque a gente escolheu o caminho errado. E Deus sabia o melhor caminho. E sua formação de hoje é para que a gente aprenda a obedecer a Deus de novo, a confiar em Deus e a não nos meter nos planos dele.
E é isso, tá? A gente se vê semana que vem de novo com outro vídeo de formação que será sobre... Tá? Até semana que vem. Deus abençoe.